Começa agora, Diocast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Então, a nossa diocese se alegra porque no nosso clero diocesano, né, temos aí grandes exemplos, como o Padre Donizete, que inspira os sacerdotes a serem santos também. Então, eu gostaria que a Jaque contasse um pouco para nós, né, um resumo, vamos dizer assim, da vida do Padre Donizete. Eu sei que todo mundo tem essa ligação muito afetiva com ele já, né? Muitas pessoas já receberam muitas graças dele, mas sempre é bom a gente saber um pouquinho da história, né, do Padre Donizete. Pois é, assim como o padre disse no início, né, que é um exemplo para os sacerdotes, mas é um exemplo para todos nós, né? Como a vida de santidade que ele levou, que ele nos mostrou e nos mostra até hoje, porque a gente sabe que os milagres não pararam e pelo jeito não vai parar. E o Padre Donizete nasceu em Cássia, Minas Gerais, dia 3 de janeiro de 1882. Ele é de uma família de 16 irmãos, filho de Tristão Tavares de Lima e Cândida Tavares de Lima, Francisca Cândida Tavares de Lima. E Padre Donizete nasceu nessa família de irmãos músicos. Todos os irmãos dele têm nome de músico. Olha. Porque o pai dele gostava, né, muito de música. E Donizete, inclusive, chama dom, o significado dom presente de Deus. Então, nós já entendemos o significado do seu nome por aquilo que ele foi em vida, né? Então, ele nasceu na cidade de Cássia, Minas Gerais. Depois, conforme ele foi crescendo, sua família, então, se mudou para a cidade de Franca, interior de São Paulo, onde, então, ele cresceu ali com a sua família, mas tinha o desejo de seguir a vida como seu pai, que era advogado, então ele queria entrar nesse ramo aí do direito, né? E achava que iria ser um advogado. Então, ele se mudou para a cidade de São Paulo, onde iniciou seus estudos, mas com 12 anos ele precisou retornar para a cidade de Franca, por problemas da família, por uma doença do seu irmão também. E aí depois, então, ele retornou novamente para São Paulo, onde ele entrou no seminário episcopal, mas mesmo que era um seminário, ele não entrou para ser padre, ele entrou para o direito. E mesmo ainda tendo no seu coração que ele iria ser um ótimo advogado, ele assim o era, né? Como nós vemos nos depoimentos, nós vemos nos dados, né, que os seus professores falavam, ele era o primeiro da sala, sempre se dedicou muito. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, se ele já tinha o desejo do sacerdote no coração, talvez ele não levava os estudos muito a sério, né? E sim, ele levava os estudos muito a sério. E só que ele foi caminhando no direito, mas com esse desejo no coração, qual era a vocação dele, né? E ele sempre questionava isso para Deus, não tinha respostas. Então você aí também que talvez esteja passando por uma dúvida vocacional, o Padre Donizete também viveu, né? Como grandes santos da nossa igreja também, desertos espirituais. E então, em um dia que estava chovendo muito, e eu enfatizo falar sobre chuva, porque o Padre Donizete tem uma ligação muito grande com a água, então tudo que vai falar do Padre Donizete tem água junto, inclusive. Hoje choveu também, né? Hoje choveu. Nossa, é verdade. É verdade, hoje choveu. E então, o que eu estava falando aí, Padre? Desculpa. É a ligação Você do A estava- ligação com da água. chuva, volta aí. Nós não vamos meditar, vai ser raiz. Então, o Padre Donizete foi até uma igreja próxima ali ao seminário para rezar e pediu então para que Deus desse um sinal para ele. Então ele se ajoelha aos pés de Nossa Senhora Aparecida, que ele já era devoto desde pequeno, sua mãe, né? Ele sempre falava essa frase: a minha devoção à Nossa Senhora Aparecida vem desde o leite materno. Então ele era muito devoto dela. Então ele se ajoelha naquela chuva intensa e faz essa oração, né? Está até nos livros dele. Minha mãe, Nossa Senhora Aparecida, me faça entender a minha verdadeira vocação, porque eu não aguento mais viver dessa forma. E é aí que então Dom Nery, na época que então depois veio se tornar bispo, chegou, colocou a mão no seu ombro e falou para ele, né, Donizete, o senhor, né, tem um chamado já à vida sacerdotal, e essa é a sua verdadeira vocação. Então,
né, revelou ali para o padre Donizete. O padre Donizete ficou muito assustado, surpreso, mas ao mesmo tempo ele entendeu, porque não tinha como Dom Nery saber que ele estava fazendo aquele pedido. Então, naquele momento, ele decide largar tudo e, então, ser sacerdote. Então, ele vai embora para Pouso Alegre com Dom Nery, onde ele inicia todos os seus estudos para ser padre. Depois é ordenado, começa seu sacerdócio também em Minas Gerais, depois vai para Jaguariúna, depois vai parar... Tô resumindo, gente, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. E depois ele vai parar, então, em Vargem Grande do Sul, onde eu cito essa cidade, né, que foi uma anterior a Tambaú, porque foi onde Padre Donizete criou muitos vínculos e fez muitas coisas. E foi onde ele começou a ficar muito conhecido. Ele começou a ajudar muitos pobres, começou a ajudar até as crianças, formar times de futebol, ajudar toda a classe operária. E foi onde, então, ele se tornou conhecido, mas, ao mesmo tempo, como nós sabemos, né, que antigamente tinham os políticos, as coisas eram muito concorridas, né? Padre Donizete com uma visibilidade muito grande. Começou, então, a ser muito criticado, e nessas críticas ele chegou até a ser ameaçado de morte. Então o bispo, na época, achou melhor e mais seguro ele ser transferido. Porque mesmo que muitos viam a beleza dessa caridade dele, que era muito forte, essa outra rincha, né, começou a trazer muitos problemas para a diocese e até colocar a sua vida em risco. Então acharam melhor, porque naquela época tudo era resolvido também, vocês sabem como. Então acharam mais seguro ele sair de lá. Então foi onde ele é transferido e chega em Tambaú, dia 12 de junho de 1926. E é onde começa, então, né, toda a história dos milagres e tudo que ele construiu ali na cidade de Tambaú. Termina aqui o DioCast, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro.